Hallo, alles goed? En welkom. Bem-vindo à minha aula. Hoje eu vim explicar para vocês o conceito da pronúncia de vogais abertas e fechadas, porque uma das maiores diferenças entre holandês e português é o jeito que a gente pronuncia. E em holandês, né, a gente tem esse conceito de vogais abertas e fechadas, ou seja, basicamente que toda vogal, né, são os mesmos igual do português, né, o A, E, I, O, etc. Mas eles meio que têm dois lados, né, dois ou até três vezes de ser pronunciados, né. Então, como no meu canal o vídeo dos pronúncias está indo muito bem, pensei de revisitar essa coisa em específica. Então, é, vogais em holandês, né, a gente pode meio que agrupar em dois assuntos, né. O assunto desse vídeo hoje, né, ou seja, os vogais singulares ou duplicados, né, onde, né, a gente encontra esse conceito de vogais abertas e fechadas e combinações de vogais, né. E aqui eu alistei alguns exemplos, o EU ou U, né, mas isso fica fora do foco desse vídeo, né, porque combinações de vogais não tem esse conceito de aberto e fechado, né? Isso somente acontece com isso aqui, né? Um A ou dois A juntos. Um E, dois E. Um O, dois O, etc, né? Como a exceção de IE, que é uma combinação de duas vogais diferentes, mas isso é o nosso jeito de escrever né, o I aberto, certinho? Então, antes de eu falar, né, nesse vídeo eu vou falar cada vogal e explicar, né, mostrar para vocês a pronúncia, né, quando a vogal, por exemplo, A ou o E esteja aberta, né, na pronúncia aberta e fechada. Mas uma distinção geral que eu posso falar para abrir esse vídeo é que vogais abertas são mais elongadas e cantadas, né, na pronúncia, enquanto que vogais fechadas soam mais curtas, né. Então, visão geral para vocês agora, eu vou pronunciar toda a vogal, a forma aberta e fechada, né? E depois eu vou explicar para vocês também a gramática, né? Quando uma vogal, né, quando você leia qualquer palavra, como que você vai saber quando você tem que pronunciar alguma vogal de forma aberta ou fechada, né? Então tem um pouco de gramática, né, estrutura da palavra que a gente vai aprender hoje também. Então as pronúncias, né? O A fechada, a gente fala ó, né? Bem curtinho, bem curtas, né? Enquanto que qualquer duplo a gente fala A. Então, ó, A, né? Com ó, você pode pensar de nossa, de Nossa Senhora, né? Esse ó. Enquanto que o A é o ar normal do português, né? Falar, encantar, etc. O E, né? O E fechado né? De ele ela né? Agora, qualquer duplo é ei, né? Ou seja, o E aberto a gente fala como ei, né? Por exemplo, de leite, certinho? Agora, os Os, né? O O fechado em holandês é o mesmo, né? De o, olho. Mas duplo O a gente fala como ou. Ou. Por exemplo, pode pensar a palavra touca, né? Louça, né? Como eu falei aqui nessa explicativa, né? Um pouco mais elongado, um pouco mais cantado, né? Agora, as letras U, que são totalmente diferentes em holandês, né? Primeiramente, a gente nunca fala U, né? Então, qualquer palavra em holandês que tem essa letra aqui, né, já pode esquecer da pronúncia U, porque, né, realmente não tem esse U. Agora, U, né, então eu vou, a partir de agora, falar da forma longa, né, porque em holandês a gente fala U, né, isso é a forma aberta. Né, então, qualquer palavra com dois U, a gente fala isso aqui, U, né, que não é exatamente U, nem I, é meio que um som que fica, né, entre essas duas pronúncias, né.
E infelizmente agora eu não posso te dar um exemplo em português, porque essa som simplesmente não existe em português, né? Então, aberto, desculpa, é U, né? Enquanto que a forma fechada é E. E. Pode pensar a palavra irmã, mas você não fala o pelo nariz, né? Você fala tudo pela boca, né? Pronunciada tudo pela boca. Já que, né, pronúncias pelo nariz já são raríssimas em holandês, né? Geralmente a minha língua se fala muito pela boca, né? Não tem nasalização, né? Por exemplo, a palavra coração, coisa assim, né? Irmã, mão, coisa assim, né? Meio que não tem. Então, o melhor jeito que eu consigo explicar esse E, né, fechado é E. Basicamente, pensa a palavra irmã, mas você fala assim, irmã, pela boca, sem nasalizar. E o último, que é um pouco de uma exceção, né, uma exceção por lado de simplificado, é o I. Né, qualquer palavra que é I, a gente sempre fala E. E. Então, a forma I fechado em holandês não é I, né, de ilha, mas E. Pode pensar a primeira sílaba da palavra mesa, né, E, mesa. O E de mesa, E. Enquanto que o I aberta, né, a pronúncia é I. E a única forma que ele vem na escrito é essa aqui, IE, porque por alguma razão, que eu não sei te explicar, a gente tem duplo tudo, né, duplo E, duplo A, duplo U, mas duplo I não tem. E eu não sei porquê. A gente sempre escreve IE, né? Parece que tem que falar IE, mas na verdade a gente sempre fala I. E isso aqui é o I normal, né, de português, né, que você usa todo dia. Ilha, ir, milhão, sei lá. Qualquer I. Enquanto que a forma fechada é E, ok? Então, mais uma vez, recapitulando tudo junto. O, A, E, EI, O, OU, E, U, E, I. Certinho? Então, agora um pouco a gramática, né? Então, nessa parte eu vou te explicar, né, como você lê qualquer palavra em holandês. Como que você vai saber se você tem que, por exemplo, com uma letra A. Qual forma você vai? Aberto ou fechado, né? Tem que falar A ou O. Então, isso que eu vou te ensinar agora. Agora, palavras de uma sílaba são sempre mais fáceis, né? Infelizmente, eles são também os mais comuns em holandês, né? Então, basicamente, a regra vai assim, né? Quando a palavra tem uma sílaba e dentro dessa sílaba somente uma vogal, pode ser qualquer um, né? Um A, um O, um I, sempre fechada. Sempre. Você sempre vai usar a pronúncia, a forma fechada, né? Aquele curtinho, né? Mas qualquer palavra de uma sílaba, mas também isso vale para qualquer número de sílaba também, né? Então, eu deveria tirar isso aqui, na verdade, porque em qualquer palavra que tem duas das mesmas vogais, duplo E, duplo A, duplo O, é sempre aberto. Sempre. Ok? Então, em holandês a gente tem assim, quando é duas das mesmas vogais, sempre aberto, mas quando a palavra, especialmente palavras de duas ou mais sílabas, tem uma vogal, não é necessariamente sempre fechada. Ok? Isso também é uma regra que eu vou te explicar aqui, né? Porque para palavras de duas ou mais sílabas, o que acontece, né? Se você tiver uma vogal, né? Uma vogal qualquer, e depois uma consoante, né? Para meio que fechar a sílaba, e depois chega a próxima vogal, a primeira vogal, essa aqui, antes dessa combinação, é sempre aberta. Sempre. Essa aqui, ok? Então, na construção, vogal, consoante, vogal. Essa aqui, essa primeira aqui é aberta, ok? Então isso é super comum com todo tipo de palavra, e especialmente com verbos. Por exemplo, aqui eu coloquei dois verbos, né? Praten, S-A, eu falei aberta, né? Eu não falei praten, mas praten. Por quê?
Porque aqui a gente acha essa construção, né? Temos um A, esse é o nosso vogal. Aqui, T, né? Pode ser qualquer consoante. Aqui um T. E depois a outra vogal, né? Que, né? De novo, pode ser qualquer vogal. Mas tá vendo? ATE, vogal. Opa, vogal, consoante, vogal. Então, o que a gente tem? A gente tem essa vogal sendo longo, né? Aberto, quer dizer. Praten, ok? Outro, né? Breken, que é o verbo quebrar. Mesma coisa, né? Outras letras, mas a construção é a mesma coisa, então a regra é a mesma coisa, né? E, K, EI, né? Vogal, consoante, vogal. Então, essa primeira vogal é longo, né? Aberto, quer dizer, desculpa. Aberto. Longo é só um outro jeito de chamar essa pronúncia. Então, eu vou falar breken, né? EI, né? Porque lembrando que a pronúncia aberta da letra E é EI. Então, por isso, eu não vou usar de novo na forma fechada. Não é breken, mas breken, ok? Então, isso é basicamente a gramática de saber quando você tem uma palavra com uma vogal, mas essa vogal vai ser pronunciada de forma aberta. Agora, com palavras de duas ou mais sílabas, quando a gente tiver uma vogal e ela é seguida por duas consoantes e depois, né, outra vogal, ou a palavra termina, pode ser também. Aí essa primeira mesma vogal dessa combinação aqui, então essa aqui, né, agora vai ficar fechada, ok? Então isso é uma grande razão porque em holandês a gente tem dupla consoantes, né, 2K, 2P, 2S, 2R. Em português só tem duplo S e duplo R. Em holandês tem duplo tudo. Duplo M, duplo N, duplo K, etc. E porque tem é para fazer a vogal antes dessas duas consoantes ficar fechado na pronúncia, ok? Então, de novo, isso pode ser comum com várias palavras, né? Por exemplo, bomben, né? Esse aqui é bombas, né? De guerra. Mas aqui, né, temos um O de novo. Mas tá vendo? Em vez de uma consoante, temos dois M's. Então, sempre quando você tiver em qualquer tipo de palavra, com qualquer número de sílabas, essa consoante aqui de uma vogal e duas consoantes, nem precisei incluir, na verdade, a vogal, né? Qualquer combinação de vogal e duas consoantes depois, sempre fechada. Sempre, ok? Então, bomben, bombas, né? O verbo vazar, né, que tem um vazamento. Lecken, né? Agora um E, seguida por duas consoantes. Então, de novo, eu vou pronunciar a forma fechada, né? Lecken, né? Aqui eu até posso voltar aqui. Praten é longo, né? Porque tem vogal, consoante e vogal. Mas se o verbo falar em holandês tivesse dois T, aí eu falaria praten, né? Com O, né? Fechado. Mas falar tem um T, então sempre quando a gente fala praten é sempre aberto, né? Praten, ok? Uma outra palavra parecida com bombas é árvores no plural, né? Porque o árvore no plural, singular, no singular, quer dizer, é boom, dois O, mas a gente, no plural, né? Geralmente a gente coloca um EN no fim do substantivo, e isso faz com que a palavra de uma sílaba vira duas sílabas, né? Boom, bowman, tá vendo? Aqui dois O, então é aberto de qualquer forma, né? Lembrando que duas das mesmas vogais juntas sempre é aberto. Mas aqui esse O, mesmo que eu tirei um O no plural, esse O continua exatamente na mesma pronúncia. Por quê? Por causa dessa regra aqui, né? Vogal, consoante, vogal. O-M-E, bowman, ok? Então, por isso, isso é bem comum também com o nosso plural, que quando tiver um substantivo, ele tem na última sílaba duas das mesmas vogais, e a gente vai colando um EN no final, né, para modificar para o plural. Muitas vezes não, mas sempre a gente tira uma daquela vogal. Porque assim, né, O, M, E, né, uma vogal, consoante vogal, já faz com que
que ele fica aberto, né? Certinho? Tá, agora eu vou começar a falar bastante a mesma coisa, né, treinando a pronúncia, né? Então eu vou pegar vogal por vogal, vou falar a forma fechada, a forma aberta e no caso do e algumas outras vocais, algumas exceções, né? Porque igual qualquer língua, temos exceções, né? Temos palavras que não respeitam essa regra aqui, né? Que é simplesmente uma questão de decorar, mas não são tantos, pelo menos, né? Então, de novo, a forma de E fechada né? Pode pensar a frasinha ela né? É. E a forma aberta é ei, pode lembrar a palavra leite, né? Mas é o seguinte, como a vogal também tem uma terceira forma, na verdade, e que é uma regra também muito importante. E por quê? Isso a gente chama a forma atônico. E a E atônica a gente fala E, ou seja, igual a letra U, fechada em holandês, né? O E. Então, por que existe esse atônico? Porque tem muitas palavras, né, em holandês, que acaba com, por exemplo, o EN, né? Esse EN no fim da palavra é coisa super comum em holandês. E o E atônico basicamente funciona assim. Qualquer qualquer palavra, né, que não é tônico, a gente não fala nem ei, a gente fala E. Então, de novo, vamos para os verbos, né? Aqui é o verbo ligar, telefonar alguém, né? E sempre com verbos com duas sílabas, né? É sempre a primeira sílaba que é tônico, né? E esse EN, no fim do verbo, ou no fim de qualquer palavra, na verdade, é sempre atônico, né? Ele não, essa sílaba, esse EN, não é tônico. E qualquer dentro de uma sílaba tônica, a gente usa a forma atônico, né? Então, esse primeiro é tônico. E, tá vendo? Ele é seguido por duas consoantes. Então, esse aqui é curto, né? Ele é fechado. A gente vai falar Mas esse como ele é atônico, né? Como essa sílaba não é tônico, a gente vai falar Então, por isso, a gente não fala bellen, mas bellen. Bellen, né? Esse primeiro seguiu a regra, é fechado, porque é seguido por duas consoantes, mas esse é atônico, então, né, sempre vai virar an. Isso é verdade para qualquer palavra, inclusive a próxima, né? O verbo compartilhar, agora quase a mesma palavra, só que em vez de né, quase a mesma situação, em vez de dois L, agora esse é seguido por L, né? Então aqui temos construção vogal, consoante vogal, e essa primeiro né, a primeira vogal da construção vai ficar long, né, aberto. Então, day, né, eu vou falar o E de leite aqui, né? Então eu vou falar delen. E esse eu uso o atônico, né, o delen, né? Porque, de novo, essa sílaba aqui é tônico, esse day, e o EN no fim da palavra nunca é tônico, na língua holandesa inteira. Não tem palavra que acaba com EN e esse EN é tônico, né? Sempre se fala ok? Mas esse atônico, né? Esse pronunciado por somente vai se achar em palavras de duas ou mais sílabas, né? Porque se a palavra tiver uma sílaba só, aí essa única sílaba é tônica, ok? Então, com algumas exceções, não existe palavra de uma sílaba onde você vai falar né? Mas tem algumas exceções. Por exemplo, black, né? Lugar, ou Blake, né? Água sanitária. Né? Também existe isso com algumas palavras maiores, né? Aqui o verbo chover. Aqui mesma coisa. Esse primeiro é tônico. E esses ENs aqui, EN no final, não são tônicos. Então, ambos esse eu vou falar como Então aqui eu falo regenen. Ou o verbo calcular, né? Calcular alguma coisa. Berekenen. Então tem 4 sílabas em total nesse verbo, né? E qualquer palavra somente pode ter uma sílaba tônica, né? Nesse caso, esse rei, né? E esse de novo, né? É aberto, porque temos a situação vogal, consoante vogal, né? K, E. Então esse
é aberta, né? Igual todos esses aqui, também mesma situação, mas olha só, esses S aqui, todos são atônicas, né? Eles não são sílabas tônicas. Porque esse rei, né? Quero dizer, já é tônica. Então aqui volto para a pronúncia atônica, ou seja, E. Então por isso falei B, rei, que, nan. Ok? Agora mais um exemplo com agora uma frase, né? Aqui eu falo o professor, né? Coloca a caneta, né? Para baixo. De meester legt een pen neer. E nessa frase tem duas exceções, né? Que são os mais comuns. A primeira exceção muito grande, o artigo definido de, né? Que é o artigo definido, se não souber. Isso quer dizer o ou a, né, de qualquer palavra, né? A mesa, o carro, etc. Né? Em holandês também temos dois artigos definidos, de e het. Né? E o het também é uma palavra que respeita a regra do pronúncio, né? Porque tem uma vogal, uma sílaba, então é fechada, SE, então het. Mas aqui de é a mesma situação, mas a gente não fala de, mas de. Então é uma exceção de pronúncia. Outra exceção muito grande, muito comum, é o artigo indefinido, né? Porque temos artigos definidos e indefinidos, né? Em português, o artigo definido quer dizer ou uma, né? Tipo, uma casa, um carro, né? Quando a coisa é uma coisa qualquer. E somente tem um artigo indefinido em holandês, isso é essa palavra aqui, né? Que tem duplo EN. Seguindo as regras de pronúncia, ele deveria ser ei, né? A gente deveria falar ein, mas ninguém fala isso, o artigo definido como ein. A gente fala como an, ou seja, atônico, ok? Então isso é uma coisa que você tem que decorar, ok? Como é meio que o mais negociado, né? Falando das exceções, né? A vogal é o único que tem esse tanto de exceções. Então, como eu falei, an e de se fala assim, né? O nosso artigo indefinido e definido. Agora, qualquer palavra que tem um E no final, também sempre se fala na forma atônico, né? Sempre como E. Então, por exemplo, waarde, por exemplo, né? Valor. A palavra valor em holandês, né? Isso não é comum, que a gente tem palavra com uma vogal no final. Às vezes você encontra, mas geralmente esse vogal vai ficar um E. E um E no final de qualquer palavra a gente fala E. Ok? Então aqui eu falo waarde, né? S-A. Duplicada, então aberta. Então eu falei A em vez de O. Waarde. Outra sufixo, né? Então, palavras que finaliza com essa sílaba aqui, EL, né? Qualquer EL. A gente fala um O fechado. Então, outra exceção de pronúncia, né? Então, aqui uns exemplos. De regel. Basicamente um O, né? Sem L. Pode pensar somente um O também. Então, de regel. Isso é a regra em holandês, né? Parece que tem que falar o de regel, né? O regel, ou regel, ou regel, alguma coisa, mas qualquer palavra com L no final sempre se fala como O. De regel. Né? O espinho, né? Da planta. De stekel. E o fulano, né? O cara, né? O fulano. De kerel. Ok? Tudo com O. Outra meio que pequena exceção, né? Mas é uma tecnicalidade. Duplo E, né? O E aberto, né? Que a gente fala como EI, é meio que esquisitinho para ser combinado com a consoante R ou L, né? Então, com palavras que tem a combinação duplo ER, pode ser no fim da palavra, mas também pode ser no meio da palavra. A mesma vale para duplo EL. A gente não fala como eir, ou eil, mas ear, ou il, né? Então eu meio que coloquei aqui. Então o duplo E meio que se muda para um I fechado, ou seja, o E.
E. Então aqui eu falo zeer, meer, keer, ik leer, né? Então tá vendo? Ik leer, eu aprendo. Ik, tudo normal, né? I, então é fechado. Ik. E duplo E com R ou L vira também essa mesma pronúncia, né? Isso não é uma exceção, mas eu penso isso mais como uma facilidade, porque, como eu falei, é meio que esforçado, esquisito para combinar as pronúncias de E com a letra R ou L. Então a gente meio que facilitou a pronúncia por mudar o som de E para E. Né? Então aqui é door, zeer, meer, lagoa ou mais, keer é vez, ik leer, eu aprendo. Né? Então a mesma coisa para duplo L, né? A gente não fala eu, mas eu. Então a farinha, por exemplo, a gente fala de meu, a garganta, de keel. E muito, né? Quando algo tem em muita quantidade, a gente fala veio. Ok? Então, né? Bastante coisa, mas pelo menos a letra é a única, né, vogal que vem com tanta exceção. Daqui para frente vai ficar mais tranquilo. Ok? Vamos lá, o A. A fechada, né? A gente fala ó. Pode pensar a palavra nossa. Ó. Ó. E aberto o A normal, né? Dar. Falar, né? Contemplar. Tudo A normal, né? E essa letra não tem muito truque, não. É simplesmente, né, pensando da regra, né? O vogal, consoante vogal. Aí tá, né, aberta ou quando tiver duplicado, mas você fala o O, né? Fechado quando tiver palavra, né, com uma sílaba, um A, ou uma A e seguida por duas consoantes, né, nas palavras maiores, né. Então, aqui umas palavras, umas frases cheias de A, né, eu falo aqui de kapper, praat, graag, met, klanten, né, de kapper, o barbeiro, fala, né, com vontade com clientes, ok? Outra frase eu falo assim, de tafel, né, aquele E ali no final de novo, lembra da exceção da último slide. Né, esse E ali a gente fala como o. De tafel staat naast de kast. Ok? Esse é longo, porque é vogal, consoante, vogal. Essa é aberto, quer dizer, né? Também porque é duplo A. E naast também duplo A, então aberto. De exceção onde a gente fala é atônico. E cost, né? Porque tem O. É uma palavra com uma sílaba e um A é sempre fechado. Cost. Ok? Próximo. De dame maakt saladas. A mulher, né? A dama faz saladas. Né? Então, dama, aqui mesma coisa. Essa A aberto, porque vogal, consoante, vogal. Duplo A, então aberto de qualquer forma. E a palavra saladas, né, mesma coisa. Ambas essas A são abertas, porque vogal, consoante, vogal. Então essa é aberta e também essa A também, porque depois essa A temos meio que a mesma situação, onde tem A, D, E, né, vogal, consoante, vogal. Então ambas essas As eu vou falar como A, em vez de O, ok? Nessa frase não tem A fechado, somente aberta, ok? Próximo, o O. Né? O O fechada a gente fala como O, né? Dom, ou chorar. E aberto você pode passar a palavra como louvor, ou touca, né? Qualquer coisa com O, basicamente. E igual A, não tem muito truque, não tem muito segredo. É só pensar, respeitar as regras. Eu vou falar essas frases aqui. De kok kookt broccoli voor de koning. Ok? Aqui, na verdade, tem uma pequena exceção. Quando tiver a combinação duplo O com R, em vez de falar voor, a gente fala vor. Né? Meio que a mesma tecnicalidade de facilitar de pronúncia com duplo E, com R ou L. Né? Quando tem que é meio que esquisito combinar o som de O
e depois um R ou um L. Então a gente muda de volta para O. A gente fala O fechado, mesmo que tem dois O. Né? Então, de novo, somente com dois O, com R ou com L, que isso acontece. Ok? A tradução: o cozinheiro, né? The cook, cozinha, cooked, brócoli, né? Que é brócolis. Aqui eu falo broccoli. Esse O, primeiro O, é fechado, porque, né, vogal com duas consoantes depois, dois C depois. Então, esse O eu não vou falar broccoli, mas broccoli, né, mais fechadinho. O próximo O é aberto, porque agora temos vogal, consoante vogal, né, O, L, I. Né? Então, agora eu vou falar O em vez de O. Aqui meio que nossa exceção, né? Eu falo vor, eu não falo vor, né? Porque é meio que esquisito falar vor. É vor. Vor, com O também. Vor. The koning, o rei, né? Ele cozinha brócolis pro rei. The koning, né? Mesma coisa. O, nós temos vogal, consoante vogal. Então, esse O é aberto, ok? Próxima frase eu vou falar. De hond loopt door het bos. Aqui, o cachorro anda, né, pela floresta, atravessando a floresta. Aqui também meio que a mesma coisa, palavra com uma sílaba, um O sempre fechado, e dois O sempre aberta. Dois O com R, né, isso aqui de novo meio que a mesma exceção, igual vor, que para, aqui door é através, falo door. Het bos, né? Floresta é bos. De novo, igual cachorro, é uma palavra com uma sílaba e uma vogal, então essa vogal sempre vai ser fechado. E aqui há pronúncias, né? Então o duplo OR vira um O fechado e a mesma coisa com duplo OL, né? A gente fala O, essas sílabas, ok? Então, por exemplo, door, store, bor, vor, tudo O, or no final, né? E aqui também, né? School, a escola. Não tem muito palavra com duplo OL. Eu só consigo lembrar de school agora, né? Que é a escola, mas, né? Meio que a coisa é a mesma coisa. Mas enfim. Próximo. Agora a letra U, né? Que é meio que difícil, né? Porque, especialmente a forma aberta, né? Que eu falo como U, não tem palavra. Então, meio que tem que escutar bem e tentar reproduzir a som você mesmo, né? Então, primeiramente, a forma fechada é exatamente a mesma pronúncia de um E atônico. Então, mas quando ficar aberto a gente fala U, né? U. Não para ser confundido com U. Temos U, que é uma combinação de duas vogais ou E. Quando a palavra tem isso aqui, a gente fala U em holandês. Mas quando tem um U aberto, a gente fala U. Certinho? Algumas frases, né? De mus zit op de muur. O passarinho senta em cima a mura, né? Em cima da mura. Né? Então, de novo, né? Esse de, artigo definido de, tem exatamente a mesma pronúncia, igual um U fechado. Né? Então, de mus. Não tem diferença na pronúncia entre SE e SE, porque, né? U fechado é exatamente a mesma pronúncia, igual um E atônica. Próximo. Deze cursus duurt 9 maanden. Esse curso dura 9 meses. Né? 2 U, então sempre U. Aqui, ambos esses U's aqui são fechados, né? Eu falo como E, porque, né? Vogal com duas consoantes depois, então esse U é fechado, eu falo E. E aqui é a última sílaba, né? Quando tem palavra com várias sílabas e
A última sílaba é somente uma vogal e uma consoante, também é fechado. Última, de bus is duur. De bus, de novo, o ônibus está caro. Agora a palavra caro, né? De novo tem 2 U, então falo duur, ok? Então, fora que é meio que difícil de falar, né? Porque é uma pronúncia que não existe em português, não tem exceção. Não tem regra, não tem outras regras como essa letra. Última letra, né? Que é meio que uma exceção em si, não por ser simplesmente porque duplo I não existe, né? É um pouco mais fácil, porque geralmente o que acontece, sempre quando a palavra tem uma letra I, é basicamente sempre fechado, e sempre quando tiver escrito IE, sempre aberta, ok? Então assim é mais fácil. Então, I fechado a gente fala E, pode pensar a primeira sílaba da palavra mesa, né? E. E aberta é o normal, o ir normal de português, né? Ir, vir, né? Dormir, etc. Agora umas frases, né? De kip zit in blik. Tudo E. Tudo E fechada. Porque é tudo um I, né? Tudo um E. O frango fica dentro a lata. Né? Fica dentro lata. Dentro a lata, né? Quer dizer. De kip zit in blik. Aqui tudo em plural. De kippen zitten in blikken. Né? Isso é mais denotando de novo o E atônico. Né? Qualquer palavra que tem N no final, esse EN sempre se fala como E. Né? Mas né? Claramente tem outras situações onde a gente fala o E como E também. Última frase. We zitten hier met veel plezier. Agora tem umas palavras como IE. Né? Qualquer IE, nunca como IE, mas somente I. Então, a palavra aqui, né? Essa frase inteira quer dizer: nós sentamos aqui com muito prazer. Não é? Espero que sim, mas enfim. Zitten, né? O que eu falei? Here, né? Here e plezier. Né? Plezier, palavras com duas sílabas. E zier é tônico, então essa primeira sílaba com PLE, SE fica atônica, né? Por ser, né? Por ser atônico, né? Essa sílaba não é tônica, então né? SE sempre vai virar E. E aqui veio, aqui uma palavra com duplo EL, né? Lembrando que quando tem duplo E com L ou R, vai ter exatamente a mesma som igual um I fechado, igual E. Então, veio, né? Zit, veio, é o mesmo E. Certinho? Aqui é a mesma coisa de novo, né? Basicamente a mesma folha que eu já te mostrei no início, né? Que é a regra da pronúncia. Mas eu espero que esteja claro. Isso basicamente foi essa aulinha. Espero que ficou claro. Se tiver alguma dúvida, pode me falar aqui nos comentários embaixo. Se você gostou dessa aula, considere me dar um like, né? Dar uma seguida aqui no canal. Não faço muitos vídeos não, mas quando eu tiver tempo, eu tento fazer um vídeo para vocês, ok? Então, obrigado pela atenção e até o próximo.